Olá, turminha, tudo bom? Hoje a gente vai aprender, na matéria de português, sinais de pontuação. E a gente vai, eu quero que vocês entendam por que é tão importante a gente colocar a pontuação adequada quando a gente faz uma produção de texto, quando a gente faz alguma escrita, tá? Vamos começar pelo ponto de interrogação, que é este aqui. Quando que eu uso esse ponto? Toda vez que eu vou fazer uma pergunta, eu preciso colocar este ponto. Porque se a pessoa for ler o que eu escrevi e não tiver a pontuação adequada, a pessoa vai ler do jeito que ela entender. E nem sempre a gente vai conseguir passar para as pessoas o que a gente está querendo, né, explicar ali. Então, é importante eu usar este ponto de interrogação, este pontinho, toda vez que eu for fazer uma pergunta, toda vez que eu tiver com dúvida de alguma coisa, tá? O ponto final, que é este aqui. A gente usa no finalzinho da frase. Quando eu for falar alguma coisa, eu terminei meu pensamento, ponto, acabou, não vou falar mais nada. Se eu for falar um outro assunto ou uma outra coisa, eu posso fazer um outro parágrafo ou ponto final e continuo na mesma linha com letra maiúscula. Eu vou falar, vou pensar em alguma coisa, eu terminei de explicar, terminei de falar, ponto, acabou, não tem mais o que discutir. Na vírgula, é este aqui, tá? Essa curvinha. Quando que eu uso a vírgula? Para fazer uma pausa no meu pensamento, quando eu estiver explicando alguma coisa, né? Quando eu estiver falando alguma coisa, eu quero continuar. Então, eu não ponho ponto final, eu ponho uma vírgula e continuo aquilo que eu quero falar na frase. Ela serve para separar itens também. Por exemplo, fui à feira, então vou colocar aqui, tá? Fui à feira e comprei 2 pontos. Agora eu vou falar o que eu comprei. Laranja, vírgula, banana, tomate, vírgula, e várias outras coisas. No finalzinho eu posso terminar com vírgula e colocar etc e ponto final. Porque, né, o etc significa que tem mais coisas que eu comprei. Então, eu separo esses itens pela vírgula. Senão, eu vou ler assim, fui à feira e comprei laranja, banana, tomate, cenoura, abobrinha, um monte de coisa. Então, eu preciso de uma pausa, eu preciso dar uma respirada para continuar falando os itens que eu comprei. E quando eu vou explicar algo, por exemplo, hoje eu não dormi bem, vírgula, porque estava muito cansada. Então, não tem nem mais espaço aqui, né? Hoje eu não dormi bem. Aí eu vou explicar, né? Porque estava muito cansada. Acabei o meu pensamento, ponto final. E aqui eu tô explicando, hoje eu não dormi bem. Aí eu tô explicando por que eu não dormi bem. Porque estava muito cansada, tá? Então, eu uso a vírgula também para explicar alguma coisa. O ponto de exclamação é este ponto aqui. Eu posso usá-lo para várias coisas que eu for falar. Porque este ponto, ele vai dar para mim, ou para a pessoa que está lendo, a sensação de que eu tô exaltando, que eu tô, né, feliz ou triste, eu tô demonstrando um sentimento. Então, ele tá deixando muito maior aquilo que eu tô sentindo. Então, a pessoa vai ler de um jeito. Ele pode ser quando eu tô entusiasmada com alguma coisa, quando eu tô suplicando, que eu tô pedindo, né, alguma coisa, quando eu tô com raiva, com dor, com alegria e várias outras coisas. Aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo de 4 frases iguais. E nós vamos colocar esses pontos aqui para vocês terem uma ideia. Se eu ler desse jeito, sem a pontuação,
todos vão ficar do mesmo jeito. Hoje o dia está quente, hoje o dia está quente, hoje o dia está quente, hoje o dia está quente. Só que aí eu vou colocar o ponto de interrogação. Então, quando eu for ler alguma coisa, dependendo do ponto que eu tô usando, eu dou uma entonação, eu dou um jeito diferente de ler aquilo, tá? Eu coloco o meu sentimento naquilo que eu tô lendo. Então, aqui, eu vou colocar o ponto de interrogação. A forma de eu ler essa frase, como está aqui, eu já sei que é uma pergunta. Então, quando eu for ler essa frase, eu vou ler fazendo uma pergunta. Hoje o dia está quente? É assim que eu vou ler. A gente dá um tom diferente na frase, tá? Aí eu vou colocar o ponto final. Eu estou afirmando e não vou falar mais nada. Hoje o dia está quente. Acabou, tá? Quando eu quero a vírgula, né? Aqui eu vou explicar alguma coisa. Ou dar uma pausa no meu no pensamento. Então, aqui, hoje, vírgula, o dia está quente. E no final, o ponto final, tá? Quando eu não uso a interrogação ou a exclamação, eu termino a minha frase com ponto final. Então, eu posso ter colocado aqui, amanhã, vírgula, o dia estará quente. Eu estou explicando alguma coisa. Então, aqui nesse caso é hoje, o dia está quente. E o ponto de exclamação, eu vou demonstrar uma alegria, um entusiasmo, né? Então, eu vou ler assim, hoje o dia está quente. Então, quando tem os pontos aqui, a gente lê as frases de uma forma diferente. Quando vocês pegam um livrinho para ler, vocês estão vendo que estão cheios de pontuações. Existem outros sinais de pontuação, né? Os 2 pontos, existem travessão, tem vários, vocês vão aprender um pouquinho mais pra frente, ponto e vírgula, tem muitos outros, mas o importante é começar aqui porque vocês estão começando agora a desenvolver o pensamento de vocês, a fazer umas produções de texto, né? Então, vamos relembrar, tá? O ponto de interrogação. Toda vez que eu for fazer uma pergunta ou que eu tiver alguma dúvida, eu coloco ponto de interrogação. Eu estou interrogando, eu estou perguntando. Então, eu preciso pôr aqui. Porque se a pessoa que for ler aquilo que a gente escreveu, ou se vocês forem ler, por exemplo, um livro e não tem pontuação nenhuma, vocês não vão entender nada, né? Então, é o que eu falei. Esses pontos aqui, eles dão uma entonação, uma forma diferente da gente ler, de interpretar a história, tá? Então, o ponto de interrogação eu vou usar quando eu for fazer uma pergunta, quando eu tiver uma dúvida. O ponto final, toda vez que eu for escrever uma frase, eu estou afirmando aquilo ou eu estou negando. Hoje eu não vou à escola. Ponto. Acabou. Não tem mais nada para falar, não tem mais nada para pensar. Então, encerrei o assunto. É ponto final. A vírgula, a gente usa, né? É uma pausa no pensamento. Se a gente não coloca uma vírgula numa frase, a gente vai lendo e, né? Chega uma hora que falta até o ar. Então, essa pausa é como se fosse pra gente dar uma respirada e continuar falando, tá? Para separar os itens, são esses itens aqui que eu falei, tá? Então, pode ser, eu vou falar sobre a minha amiga. A minha amiga é muito legal, vírgula, bacana, vírgula, amorosa, caprichosa. Então, todas as qualidades que eu for dar a ela, eu vou separando por vírgula, tá? E quando eu vou explicar algo, né? No caso aqui, hoje o dia está quente. Eu não fui ao cinema, vírgula, porque estava sem dinheiro. Então, eu falei, dei a minha pausa e vou explicar o porquê que eu não fui no cinema, tá? Então, eu preciso colocar essa vírgula. Porque senão fica, hoje eu não fui no cinema porque estava sem dinheiro. Então, a vírgula precisa ter, a gente até entende o que a pessoa quer dizer, mas quando tem as pontuações corretas,
A gente lê também da forma correta. E a exclamação tem vários itens aqui, tá? Se vocês forem dar uma olhada no livro ou em outros lugares, tem várias coisas que a gente pode colocar. Quando a gente tá muito entusiasmada, a gente fala oba! Então, todas essas palavrinhas, oba, ponto de exclamação. Que legal! Quando a gente tá, vocês já devem ter visto, né? Num hospital, a gente tá fazendo uma súplica, né? A gente tá pedindo, vocês já devem ter visto naquelas plaquinhas. A enfermeira e o dedinho. Então tá, silêncio. Quando vocês estão com dor, ai, ponto de exclamação. Ui, medo, que medo, tá? Então, todas essas frases que a gente dá uma intensidade maior, que a gente quer mostrar algum entusiasmo, alguma alegria, dor, alguma coisa, a gente coloca o pontinho de exclamação, tá bom? Eu queria que vocês dessem uma olhadinha na página 84, que tá explicando isso aqui, tá? Só que eu já falei pra vocês que eu gosto de explicar do meu jeito, ao invés de ficar seguindo passo a passo o livro. Então, eu tô explicando os sinais de pontuação pra vocês. Quero que vocês leiam, porque ali vai ter mais exemplos. E pra casa, fazer a página 85 a 87. Terminou de fazer, manda foto pra mim lá no e-mail, tá bom? Não esqueça, porque é por causa disso aqui, ó, dessas fotos, que eu vou conseguir fazer as anotações e vocês vão ter as notas no final do bimestre. Tá bom, pessoal? Não esquece. Qualquer dúvida, pode me chamar, chama lá no banco de dúvidas, a gente vai conversando e quando for fazer a correção, aí a gente resolve tudo isso junto, tá bom? Beijo!